Fala pessoal, então estou aqui agora já com o meu kit novo instalado. Vou apresentar para vocês como é que ficou a configuração final. Também um pouco de overclock, teste sintético no Cinebench e teste aqui no próprio CPU-Z, tá? Para a gente ver pontuações e comparar com o que a gente tem registrado aí nos vídeos do 3100. Quero lembrar vocês que o fato de eu gravar, né, vocês estão vendo aqui que é direto da placa de vídeo, né, não tem placa de captura, usa um pouquinho de processador, então sem estar gravando tem uma diferencinha, tá? Mas vamos lá nos detalhes. Então, Ryzen 3 500X, né, 6/6, 6 núcleos, 6 threads. Aqui ele está operando a 2.2, que é o clock base dele, né? Quando ele fica lá ocioso, ele joga lá para baixo, o que é muito bom porque faz pouquíssimo barulho e gasta pouca energia, mas na verdade o clock dele mesmo assim é 3.6, tá? Ele parte de 3.6. Minha placa-mãe agora ficou uma MSI B450M Mortar Max, né? Um modelo que não tem no Brasil, veio da China. Ela aguenta até os Ryzen 9, né, segundo a fabricante, por causa da boa dissipação que ela tem, da boa construção. Inclusive eles em testes recomendam, avaliaram que ela é melhor que até que a Steel Legend. Uh, ok, as memórias estão em Dual Channel, ainda são os mesmos pares de memória, só que agora vocês podem ver que elas estão setadas a 3200 MHz, ou seja, com essa placa-mãe eu consegui estabilizar minhas memórias em 3200, então ótimo, ficou melhor ainda. E a placa de vídeo continua uma RX 2060, não acho que eu vá mudar tão cedo. Ela tem 6 GB de RAM, tá? Para não deixar de falar, aqui, os chips das memórias são Samsung, tá? Por isso que eu consigo subir elas a 3200, beleza? Então tá lá em Dual Channel no 2 e no 4, como recomenda a fabricante. Vamos agora fazer um teste básico usando 6 threads e comparar com o Intel i7 7700K, que foi aonde o 3100 chegou em overclock, né? Então ele conseguiu marcar essa mesma pontuação nesse mesmo teste. Então vamos ver a pontuação do 3500X nesse mesmo teste, comparado, levando em consideração que isso seria o 3100, tá? Em overclock. Aqui a gente está sem overclock. E aí o que eu quero que vocês percebam é que ele chega no Ryzen 3 100 sem precisar fazer overclock, né? Então esse é o ganho de trocar de processador, tá? Ele vai inclusive passar, eu só quero que vocês vejam que ele alcança sem estar em overclock, né? Então para vocês terem aí opa, já está até aberto, para vocês terem a comprovação, ó, ele está 4.1, né? Que é o clock boost que a fabricante promete, todos os núcleos 100%, temperatura bastante fria, né? Para um processador 66 graus, tá maravilhoso. Isso que ele está sendo 100% estressado. Beleza? Então nem vou esticar muito o teste não, ele sobe até uns 2.800 e poucos aqui, mas a gente não precisa ver isso até o final, tá bom? Vamos parar aqui o teste benchmark e a gente vê que ele realmente supera o 3.100, mesmo estando em estoque. Era o que eu queria, beleza. Agora vamos lá para o Cinebench. Eu já fiz um teste prévio aqui com a gravação, com o overclock. Então ele bateu 2.788. Eu vou refazer o teste depois, mas por enquanto esse resultado é dessa situação. Então vamos rodar aqui ele em estoque e vamos ver o que acontece.
Lembrando, pessoal, que o resultado do Ryzen 3100 foi 2.177 pontos, né? Então ele ficou entre os 6700 HQ e os 7700K, tá? Portanto, o que a gente quer aqui é superar os 7700K sem precisar fazer overclock. Lembrando que aquele valor de 2.788 que vocês estão vendo ali já é um resultado com overclock, tá? Eu gosto de fazer o teste do Cinebench porque ele testa bastante se o sistema está estável. Outros testes sintéticos simplesmente colocam o processador em 100% e vão até o final. O Cinebench ele testa a estabilidade também. Então foi assim que eu descobri que eu não conseguia alcançar 4.4, sendo que em outros testes sintéticos eu consegui estabilizar não, né? Consegui rodar o teste até o final a 4.75. 75 não, perdão, 4.475, né? Quase 4.5 GHz. E aí rodando no Cinebench ele veio crashando até que eu consegui com 4.375. Então olha lá, pontuação 2.539, acima do 7700K, né? Era o que a gente buscava com o processador em estoque, e superar também o Ryzen 3100 em overclock. Então, provando aí que o que eu buscava eu estou conseguindo. Então, vou mostrar para vocês como ficou. Então, meu perfil 1, 4.375 com 1.45 de voltagem, tá? Vamos aplicar aqui, fechar, rodar o teste de novo, monitorando para a gente ver qual a pontuação. Bom, finalizando aqui o teste, a gente pode ver que ele marca lá seus 2.700, né? Então vamos pegar por base esse último resultado, que ele agora também está com o CPU ID aberto, né? Então pesa até mais um pouquinho. Vamos usar o 2.770 como referência e vamos dividir pelo 2.420, que eu assumo que é o resultado do Ryzen 3100 em overclock. Então a gente tem ganho de 15% de performance, beleza? De processador para processador,
mesmo em overclock. O último teste que eu quero fazer é esse do User Benchmark. O User Benchmark é um dos testes que eu mais confio, assim, porque eles têm bastante resultado já, então o nível de comparação é muito alto. Eu ainda não configurei o meu Wi-Fi, então peraí que eu vou rotear pelo celular aqui para poder rodar o teste, porque ele pega arquivos online. Então tá ok, tá lá configurado. Quem quiser saber como rotear a internet do Wi-Fi para o PC através do celular, tem vídeo aí no canal. Iniciou o teste, é um teste que demora um pouquinho, porque ele vai testar todos os componentes do computador. Ele vai testar o SSD, ele vai testar a placa de vídeo, ele vai testar o sistema operacional, as memórias RAM, o processador, e vai juntar todas essas informações e no final vai dar o resultado de como esses componentes em conjunto performam, tá? Eu acho um teste bastante completo, simples de ser feito, é só você baixar a ferramenta deles e rodar. Lembrando que aqui eu estou gravando direto também da placa de vídeo, eu não estou usando placa de captura, isso pesa um pouco, influencia no resultado dos componentes, né? Mas vamos ver como que esse sistema está saindo. Então, pessoal, ele está finalizando o teste aqui, né? Ele faz essa contagem, são o teste final, e ele vai me levar direto para a plataforma do site com os resultados. Tá? Então vamos interpretar o que ele está dizendo aqui para a gente. A maioria dos PCs performam, a média deste computador performa acima das expectativas, né? Então ele está ali de 100, ele está na posição 61, ou seja, 39 computadores performam melhor, tá? Então a média, o percentual médio de cada componente é o que é levado em consideração, tá? Isso pro status do PC, né? Conjunto, para o processador. Com um ótimo, né? Absurdo single core, brincadeira, mas com um ótimo single core, esse CPU consegue cat whiskers, né, ou seja, ele consegue demolir tarefas cotidianas como navegar na internet, usar aplicativos do Office, planilhas, etc, rodar músicas e vídeos, né? Adicionalmente, ele também pode fazer trabalhos de workstation, né, ou seja, rodar programas mais pesados, né, de criação de conteúdo, etc. E servir como servidor, sei lá, como máquina secundária e tal, deixar alguma coisa rodando nele para ser acessada, tá? A pontuação dele, do score dele em jogos ficou ali perto dos 93%, então o 100% até onde eu me lembro, esse site considera o 9600K, tá, como resultado 100%, por isso que ele dá a referência aqui, né? A 2060 é
100% e o 9600K é 100% para processador, tá? Então, a avaliação é de que ele tem um excelente desempenho em games. A placa de vídeo, como eu não fiz overclock, não fiz nada nela, a gente tem aqui um resultado de 76%, que é um bom resultado para 3D, né? Essa GPU pode rodar altas resoluções e detalhes no Ultra da grande maioria dos jogos recentes, tá? Então, se eu fizer overclock, eu consigo levar ela para mais perto de 100%. 16 GB de RAM é suficiente para rodar essa versão do Windows, né? E mais do que suficiente para rodar a maioria dos jogos. Ele também permite que eu consiga fazer cache e carregar rapidamente muitos arquivos muito pesados, né? Softwares de desenvolvimento e edição de foto e vídeo, por exemplo. E o meu sistema operacional, que é o Windows 10, é o mais recente e é a melhor versão, na opinião deles, tá? Então, vindo aqui para baixo para enxergar as barrinhas, né? Então, tá bem perto do limite que eles consideram, né, o melhor custo-benefício, digamos assim. Então, estou próximo. A placa de vídeo, como não está em overclock, né, ela não alcança, mas também está aqui na barrinha verde. Infelizmente, ele não conseguiu carregar aqui o sistema, o boot, né? Não sei porque ele deu esse erro aqui, então não mediu. A gente tem o King Spec aqui, né? Performando conforme esperado, então tá bastante ok em termos de velocidade de leitura e escrita. E também a memória RAM rodando a 3200, né? 2 pentes em Dual Channel, também foi classificado como ótimo, tá? Vou salvar uma cópia disso. Beleza. Vamos salvar aqui na... Eu já tinha um, né? Então vamos até colocar aqui, ó. Anteriormente ele dá lá o mesmo resultado, né? 93 melhorou um pouquinho, 76 deu praticamente igual, 500 e alguma coisa, 176 para 179, 93. Então assim, pra vocês verem, eu já tinha rodado outro teste também com overclock, ele deu mais ou menos a mesma coisa, tá? Então agora vamos tirar o overclock e ver como ele se sai em estoque, né? Porque caso alguém queira, né? Então voltando ele lá para 3.6, caso alguém queira comprar ele com uma A320, o que também é possível, né? Então por isso que a AMD é bastante ok, né? Eu recomendo a AMD em termos de processador para montar PC game, porque você pode ter um processador desse que é muito bom numa placa-mãe A320, né? Talvez ela tenha outras limitações, mas no processador ela não vai. E você consegue usá-la em estoque, né? Numa A320, que é metade do preço dessa que eu estou usando no momento, né? Então você consegue montar um bom kit sem gastar horrores de dinheiro. Acredito que ele não consegue ler o disco de boot porque ele já entende que tem alguma coisa em cache nas memórias. Então agora eu vi uma mensagem ali, eu acho que deu para interpretar. Que agora há pouco eu rodei esse mesmo teste, e consegui que ele avaliasse o Lexer como boot. Ele deu que é extraordinário. Acho que eu tinha acabado de reiniciar o computador e aí ele conseguiu finalizar o teste. Pode ser.
finalizando o teste aqui. Vamos lá para a plataforma, vamos ver como que ele se sai agora. Cai um pouco, né? Então, em linhas gerais, de 100 PCs, né, 38 performam melhor, ou seja, deu praticamente o mesmo resultado, analisando os mesmos componentes. A gente tem aqui que o percentual do Score in Games cai para 88 ao invés de 93, então desce um pouco, né, para o processador. A GPU não muda nada, mas como o processador força um pouco menos ela, né, tira um pouco menos dela, então o resultado também cai um pouquinho. Agora ele leu boot drive, né, então é excepcional o score desse SSD como disco de boot, tá? E ele permite e facilita respostas muito rápidas para você usar qualquer tipo de programa e transferir arquivos. Então essa informação ele não tinha no outro teste, né? A memória RAM, mesmo resultado, ótimo desempenho, 16 é mais do que suficiente. E aí aqui embaixo as barrinhas. Tá? Então agora ele aponta aqui que performa melhor que 100% dos que são testados. Porque eu acho que em linhas gerais o pessoal ainda não tem, né, muito. Vocês verem aqui, ó, só 1063 usuários, né, testes, enquanto desse daqui só 418 amostras. Enquanto já a D41 você tem 26 mil, né, enquanto da RTX você tem 256 mil análises. Mas mesmo assim mostra que está muito bem configurado. Então vamos tirar uma cópia aqui. Vamos abrir aqui e vamos ver como fica então. Antes era 76% em games, né, overclock. Aqui vamos chamar de overclock. E aqui está em estoque. Tá, então em overclock para jogos ele alcança um percentual de 76%, em games 73%, para desktop 95%, enquanto em estoque 87%. E para trabalhos simples, né, navegar na internet, abrir player de música, coisa do tipo, de 67 em overclock cai para 64 em estoque, tá? Aí individualmente o que muda bastante com overclock ou sem overclock é obviamente o poder de processamento, tá? Aqui o Lexer eu não entendi esse resultado, mas não acho que o overclock influencie. Embora a gente perceba a diferença em overclock ou não. Aqui a mesma coisa. A memória RAM em overclock. Talvez o overclock influencie, né, nos resultados das outras peças também, né? Pode ser, eu não entendo muito bem disso, mas aparentemente é isso, né? Muda na performance da memória RAM, muda na performance dos... Lembrando que aqui ela está configurada a 3200, tá? Vou só mudar aqui para não confundir. Bom, pessoal, então em termos de testes sintéticos e levando em comparação o Ryzen 3 e 100, o kit anterior, tá aí para vocês a minha análise.